Então fala você ligado aqui no canal, eu sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes, eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. É sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Confirma o like também no vídeo, habilite o sino das notificações para todos os vídeos aqui no canal e vamos falar de Vasco. Mas antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair, que é patrocinador oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também, tá certo? Tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo da Betfair junto ao canal Vasco Connection. Faça a tua inscrição e no momento do primeiro depósito você vai estar recebendo até R$ 600 de bônus da Betfair. É isso mesmo. Sem contar que você vai estar ajudando o nosso Vasco da Gama também de maneira direta. Ah, Eduardo, só de fazer a inscrição na Betfair? Fazendo a inscrição e o seu primeiro depósito mínimo, R$ 10, R$ 15, você vai estar ajudando o nosso Vasco também. Então, repetindo aqui, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo da Betfair junto ao canal. Faça a tua inscrição, vamos ajudar o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Beleza, galera? Olha aqui, acabou a espera, hein? Acabou a espera porque o Vasco vai anunciar 2 reforços. Isso pode acontecer a qualquer momento. Um dos reforços, o atacante Jean Menezes, caminho do Brasil já, deve chegar na madrugada de hoje para amanhã. E é um atacante de 33 anos, de muita velocidade, muita habilidade. Procura lances dele, depois vocês deixam o comentário aqui. É realmente um jogador que sabe das coisas, um jogador que vai ajudar. Um jogador lado de campo, um jogador que o Vasco não tem. Tá? Daí o Vasco foi para o mercado, não vou fazer muito narizinho de cera, e atacou o mercado da bola, buscando principalmente um zagueiro. A primeira informação, Jean Menezes, informação do canal Detetives Vascaínos, dando aqui os devidos créditos, tá? Um abraço para vocês aí, todos vocês do canal Detetives Vascaínos. Fez que apurou a informação do Jean Menezes, jogador de 32 anos, atuou no Fenerbahçe e é muito bom jogador, muito bom zagueiro, né? E o Vasco estaria aí no radar do Vasco, estaria negociando com o Vasco. Vamos aguardar a situação envolvendo o Jean Menezes, tá? Parabéns aí, rapaziada do canal Detetives Vascaínos. Outro jogador, esse volante, né, é o William Arão. Passou pelo Botafogo, Corinthians, Flamengo. É um jogador experiente também, de 33 anos. E é um jogador bom, né? É o volante. O Vasco já tem outros volantes. O Vasco estaria tentando negociar Pablo Galdames. O Vasco vem tendo muitas dificuldades em negociar jogadores por conta dos salários altos desses jogadores. Vamos falar sobre isso no segundo momento. Então, o Vasco está tentando qualificar o elenco, né? O Arão, deixe seu comentário sobre o William Arão, jogou muito tempo no nosso rival aqui, o Flamengo. É muito bom volante, né, gente? Não vou ficar falando da qualidade do jogador, a qualidade dele é boa. É um jogador muito bom nas jogadas aéreas, jogador que tem um excelente passe, tem boa marcação, enfim, é bom jogador, tá? Mas nesse momento é uma especulação, tá bom? Mais um volante aí. Porém, ontem o GE trouxe uma informação, aí saindo do William Arão e entrando mais um jogador, tô tentando ser bem dinâmico aqui junto com vocês, tá? É o Rafael Tolói, tá? O zagueiro, 33 anos, jogou no São Paulo, no Goiás. Olha, segundo o GE, o Vasco abriu negociações com o jogador, o Vasco avançou nessas negociações e tudo mais. E aqui eu tô falando de um grande zagueiro, de um zagueiro de seleção. Ah, mas é da seleção da Itália, mas poderia ter jogado na seleção brasileira também. Rafael Tolói foi muito bem no São Paulo, foi muito bem no Goiás. É um cara realmente, olha, na minha opinião, Rafael Tolói é um zagueiro que esse aqui chega para jogar, tá? Esse aqui entrega a camisa que ele vai entrar em campo e vai resolver o problema da zaga. Ele e João Vitor formariam uma das melhores zagas, na minha opinião, do futebol brasileiro. Rafael Tolói, gente, é muito bom zagueiro, é muito bom jogador, tá? Quem acompanha a carreira do Tolói e tá muito bem, tá? Fisicamente, tecnicamente falando, então é um absurdo de um zagueiro. É realmente um cara que sabe das coisas, um cara que, na minha opinião, chega para jogar, ou chegaria para jogar. Vamos aguardar, né, e torcer, tá? Por quê? Segundo a informação que eu, Eduardo, recebi, o Vasco estaria muito próximo de um desfecho positivo com esse novo zagueiro. Que esse novo zagueiro também, além de muito bom, jogou muito tempo na Europa, é um zagueiro realmente que chega para resolver o problema do Vasco. Ontem, ou anteontem, o Edmundo trouxe a informação que o Vasco estaria tentando a negociação com o Sérgio Ramos. Só que os valores muito altos, não deu. No segundo momento, a situação envolvendo o Maurício Lemos. Aí o Maurício queria que o Atlético dividisse o salário dele com o Vasco, pedindo valores realmente muito altos, e o Vasco não fechou o negócio. Por parte do Vasco, a escolha do Vasco, eu não quero
Acho que não vale isso tudo. É um jogador que, enfim, é muito bom, tá? Maurício Lemos é muito bom zagueiro. Não vou tirar a minha opinião aqui, não. É muito bom zagueiro. Porém, existe aquela questão do jogador. Ah, como é que tá jogando? Não. Então, pô, se você tá parado, por que tá fazendo tanto narizinho de cera? É realmente uma situação complicada. Eu não entendi, mas amém. É uma escolha do jogador e uma escolha do Vasco também é isso. Estamos aqui para respeitar escolhas. Eu quero jogadores no Vasco que queiram jogar no Vasco, né? Que estejam alinhados com o Vasco. Tá certo? Então, essa situação envolvendo o Maurício Lemos estava assim fechada por parte do Vasco, porém o jogador fez muito nariz de cera, repetindo aqui. Então o Vasco ele fez o papel dele, o Vasco fechou o negócio, o Vasco cumpriu as exigências, desculpa. Então, gente, é de coração. O Vasco fechou o negócio com o cara e o cara ficou fazendo narizinho de cera. E aí nós precisamos entender isso. E, na minha opinião, eu não aceito jogador assim no Vasco. Não aceito. Pô, o cara vai vestir a camisa do Vasco. O cara tá fazendo nariz de cera, meu irmão. Pode ser até o Messi. É o Messi. Tá? Eu não aceito. O Vasco é o grande. O Vasco é o gigante da parada. Tá? Esses caras vão ter o prazer de vestir a camisa do Vasco que fica fazendo narizinho de cera. Sai pra lá, pô. Tá certo? Sai pra lá porque eu realmente não compactuo com isso, não. Então o Vasco agrediu o mercado e tá tudo certo. O Vasco deve anunciar esses dois reforços. Vou repetir aqui, recapitulando. Um está a caminho do Brasil, tá? O Jean Menezes. Então o Vasco deve anunciar a qualquer momento após os exames médicos, né? E o outro é um zagueiro. E aí? Rafael Tolói? Jean? Luan Pérez? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, porque o Vasco tem até o dia 8 agora, no mês que vem, para anunciar e inscrever esses jogadores para a próxima fase da Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Então o Vasco está acelerando aí o mercado da bola, trabalhando em silêncio, né? De maneira correta, na minha opinião. Trabalhando em silêncio, mas trabalhando. Isso que é o mais importante. Uma outra informação aqui, tá? Essa informação é do Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos. Um abraço aí, Flávio. Que o Rossi não quer sair do Vasco, né? O atacante Rossi. Ele recebeu uma proposta, eu teria recebido uma proposta do Goiás. E aí isso, gente, eu realmente entendo o jogador que tem contrato e está recebendo do Vasco, recebendo em dia, gosta do Vasco, gosta do Rio de Janeiro. Eu entendo essa situação. Agora, sabe, eu vou falar um negócio para vocês aqui de coração. O Pedrinho tem que cobrar realmente quem fez esse tipo de contrato usando o CNPJ Vasco da Gama e usando a camisa Vasco da Gama. Eu gosto muito do Rossi, tá? Eu gosto muito do ser humano, do jogador Rossi. Pô, não deu certo. E aí, eu não posso prejudicar o Vasco, mas também não posso ser prejudicado. Eu entendo o lado do ser humano do cara. Eu tenho um contrato com o Vasco. Mas dá para chegar no meio termo? Dá para encontrar uma solução para não gerar mais prejuízos ainda ao Vasco? Sabe, gente? Então, assim, o Vasco tem que atacar essas áreas também. Pablo Galdames está aí ganhando uma fortuna. Parado dentro do Vasco. Encostado dentro do Vasco. O Vasco está pagando. Está bancando esses salários. Folha inchada. Superfaturada. Então, Pedrinho, tem que cobrar essas pessoas. Esses irresponsáveis. O que fizeram com o nosso Vasco. E aí, gente, uma coisa muito importante é continuar corrigindo rota. Continuar corrigindo as paradas. Corrigindo esses contratos. Ah, Eduardo, tá devagar, tá acelerado. Não importa, tem que continuar corrigindo. Vai fazendo, vai fazendo. É assim que vamos encontrar melhores resultados. Não importa, pelo menos essa é a minha humilde opinião, se ele está correndo ou não com esses processos. Até porque ele não pode ser irresponsável com os profissionais também. E colocar o Vasco nesse rolo doido que fizeram lá atrás. Colocar mais o Vasco, né? O Vasco já está. Então, assim, o Pedrinho tá acelerando? Não depende só do Pedrinho, depende da parte da questão jurídica também. Não é só assinar uma rescisão, o jogador tem que assinar a rescisão, mas o jogador está recebendo em dia, então ele não quer saber. Ué, o clube me encostou porque ele quis. Eu sou jogador, eu sou profissional. Eu estou aqui, estou à disposição. É bem isso, é bem isso. Então, são duas situações muito importantes, tá? O Vasco quer negociar o Rossi, mas está parado. Segundo o Flávio Dias aqui do canal Atenção Vascaínos. O Vasco está tentando negociar Galdames, mas está parado. Por conta dos salários desses jogadores. É realmente, gente, uma situação muito, muito delicada, tá? Pensa você que é fácil, porque eu já entendi a dificuldade da situação, desses negócios, dessas situações, e vamos aguardar. Vamos aguardar e torcer, né? Para que dê tudo certo.
Vamos falar sobre arbitragem. É um assunto muito delicado, sempre envolvendo a CBF, mas a CBF tomou uma decisão importante, tá? Jonathan Pinheiro, árbitro do Rio Grande do Sul, apitará Vasco e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro agora segunda-feira, com transmissão aqui do canal, tá, gente? Então, se liga aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like, transmissão direto de São Januário. É um árbitro novo, é um árbitro CBF, não é um árbitro FIFA, né? Aí, você vai perguntar, pô, Eduardo, e aí? O que você acha? Vou deixar minha opinião, vou pedir a opinião de vocês aqui também, tá, gente? É um árbitro novo, e aí tem aquela questão, quando você parte para o árbitro novo, esse cara quer aparecer de maneira positiva, tá? Para o mundo da bola, para o mundo do futebol, apitando grandes jogos, Vasco Atlético Paranaense, um grande jogo, nunca apitou esse jogo na vida dele, nunca apitou em São Januário na vida dele, então ele vai mostrar ou não se ele é um grande árbitro nesse jogo, porque em São Januário tem pressão da torcida, tem pressão dos jogadores do Vasco, tem pressão, porque o Vasco é gigante, né? Já ouviu diversos árbitros falando em entrevistas aí a dificuldade que é apitar em São Januário. Então, de certa forma, eu enxerguei, tá? Ou enxergo, de maneira positiva a escolha do árbitro Jonathan Pinheiro, do Rio Grande do Sul. E vou dizer por quê. Justamente o que eu falei no início da informação, porque é um árbitro novo, um árbitro que quer aparecer bem no futebol, pro futebol. Então, está nas mãos dele. Ah, Eduardo, mas ele pode sentir pressão. Mas eu acho que tem como ele sentir a pressão do lado do Vasco, e aí é uma situação. Tem VAR, né? Então, que a CBF faça isso mais vezes, tá? Coloque novos árbitros no mercado, né? Para que o torcedor, não só do Vasco, a torcida do futebol, quem acompanha e gosta de futebol, ó, é um árbitro correto, é um árbitro que não erra tanto. Vamos esperar, tá? As decisões. E o que está ajudando o Vasco, tá? Só para finalizar essa fala, na CBF, é o relacionamento do Pedrinho. Muitos aqui pediam, por parte do Vasco, representatividade na CBF. E o relacionamento do Pedrinho, Felipe e outros da diretoria do Vasco com a CBF é muito bom. E vou dizer por quê. Porque o Rodrigo Caetano, hoje profissional da CBF, tem uma ligação muito forte com o Vasco, né? O Rodrigo Caetano montou aquele time campeão da Copa do Brasil em 2011, ajudou o Vasco subir da Série B para A, 2009 para 2010, né? E assim, é um cara que sabe de Vasco, entende de Vasco, então trabalha dentro da CBF, é um profissional do mais alto nível e tem esse relacionamento com os profissionais do Vasco, principalmente com o presidente do Vasco, Pedrinho. Então, o Caetano estava na festa do Vasco agora, tá? No último dia 21, né? Na última quarta-feira, eu estava lá presente. O Caetano recebeu um presente do Vasco, do Pedrinho, uma camisa do Vasco com o nome dele. É realmente muito legal. O Vasco não quer ser favorecido, nem ajudado por árbitro A, B, C e D. O Vasco quer apenas essa questão da correção no futebol. Não quero ser tantas vezes prejudicado por árbitro A, B, C e D. Tá certo, minha gente? Então é isso. Volto a qualquer momento. Um beijo no coração de todos vocês. E saudações vascaínas.